talvez ela estivesse bem aqui falando comigo e com você, né? Porque muitas das vezes é isso que a Bíblia diz, que nós temos que estar se preparando todos os dias, né? Para a gente, quando vir as lutas, vir as tempestades, nós estar fortes, né? O soldado, quando ele vai para a guerra, ele coloca o que, igreja, nele, sobre ele? Ele coloca as armaduras. E eu e você temos que fazer o quê? Para antes de entrar na guerra? Nós temos que buscar o Senhor de joelho. Cavar o poço, se encher da unção de Deus. Porque quando vir a luta, você vai passar por ela e não vai nem perceber. Amém? Mas se eu e você não estiver cavando o poço, buscando, né, igreja? Isso aconteceu, foi na segunda-feira, não foi? Na segunda. E domingo, aleluia. E domingo nós estávamos aqui o quê? Cavando o poço. Glória! Circo de oração à tarde. Circo de oração à tarde. Culto à noite, a Pai Senhor. Amém? E ela estava cheia da unção de Deus, né? No domingo ela estava transbordando da unção do Senhor, dando lugar ao Espírito Santo, Deus usando a pregadora aqui para cada um de nós, né? E quando foi na segunda, se veio a luta para nossa missionária Sandra. Glória! Né? Na segunda-feira foi uma luta dos exames, né? Na terça, de manhã logo cedo ela já recebeu outra. Mas nós temos que estar diante da luta missionária, buscando a presença de Deus, porque quando vem a luta, ela vai ter que bater de retirada. Não sou eu que falo, mas é a própria Bíblia diz que quando eu e você está, aleluia, em obediência ao nosso Deus, Deus ele vai guardar, ele vai livrar eu e você de todo o mal. Porque um dos segredos que a Bíblia diz que nós temos que estar em obediência ao nosso Deus. Em obediência. Porque toda vez que o mal tenta querer te tragar, ele vai bater de retirada. Porque vai saber que você está em comunhão com o Senhor Jesus. Amém, igreja? Um dos segredos de eu e você estar com comunhão com Deus, união com nossos irmãos, está em vigilância, amém? Está vigilante todo momento, não se deleitar, aleluia, porque muitas das vezes, irmão, a gente tem um lado da gente menina, e às vezes a gente se deleita sem perceber, sim ou não? E é nessas horas que nós temos que ter cuidado com esse lado meu e seu, de menino, de menina. E nós temos que agir como uma guerreira, como um guerreiro na presença de Deus. Glória. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. E a funcionária ali, aleluia, calada, mesmo o pastor indo buscar ela na terça-feira, né? Ela quando entrou pelas portas já entrou chorando, no desespero. Mas sabendo ela que Deus estava provando ela mais uma vez. Porque é assim, irmão, servir a Deus é isso. Servir a Deus é você passar pela prova. Mas muito não, se eu passar pela prova eu já vou desistir desse Deus. E não é assim, igreja. Servir a Deus é passar pelas provas, pelas tentações. Eu e você vai ser todo momento atentado, para eu e você não ter uma vida no altar com o Senhor. Sansão, por exemplo, um homem de Deus com visão, mas foi tentado pela Dalila. E caiu. E eu e você todos os dias somos tentados pela uma Dalila, pelo Dalilo. E nós temos que estar com visão de águia para enxergar. E o que Satanás quer fazer? Tomar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, que é a unção de Deus. Que não tem dinheiro que pague. Você tem a unção de Deus. Glória, amigo. O Luciano estava aqui sentindo a presença de Deus e foi forte. Tanto que Deus estava derramando uma unção dobrada sobre a vida dele. Glória. Na vida da Sandra, o inimigo estava tentando atrapalhar ela a receber a unção de Deus. Estava todo momento vendo ali. Por quê, pastora? Porque Deus dá visão, amém? Isso é um dom de Deus, amém? Quem quer ter dom tem que cavar o poço. Tem que descer as madrugadas, tem que estar em oração, tem que estar em consagração. É por isso que o ciclo de oração nos ajuda muito a nos levantar, igreja.
O círculo de oração é muito importante. A gente está cavando poço, é por isso que a missionária Rosicléry Estava ontem no culto. ela tem um desejo imenso, ela tem uma sede de estar na casa do Senhor. Amém. Elas têm uma sede imensa de estar na casa do Senhor. Mas infelizmente ela não tem essa oportunidade que muitos têm, devido ao filho dela que ela tem. Mas no tempo que minha mãe estava viva, ela vivia constante em oração, no círculo de oração, no culto. Tem muitas pessoas que Deus tem um propósito na vida daquela pessoa e ela recua. Ela volta para trás, ela sabe que Deus tem a chamada, mas ela não quer. Ela quer servir a Deus da maneira dela, ela não quer se libertar das coisas do mundo. Quer estar dentro da igreja, mas quer estar no pé no mundo. Ela quer servir os dois senhores. E a Bíblia diz que a gente não pode servir dois senhores, não é verdade? Porque um você vai aborrecer. Foi que a missionária disse assim, eu gosto de estar assim, pastora, nem uma igreja, nem outra igreja. Eu disse, não, está errado. Você tem que ter a sua igreja de congregar. Você não pode estar aborrecendo os seus pastores, não. Você tem que vigiar. Aí ela ficou caladinha. Tá entendendo? Porque tem que ter um lugar da gente congregar, não é verdade? Então, igreja, voltando ao assunto, nós temos que procurar não estar com o pé dentro da igreja, com o pé no mundo. Aí de vez em mais a unção vem mais para ele, para mim não vem. Glória. Não é verdade? Aí porque ele está sendo mais cheio de unção e eu não? Aí a gente vai ter que se examinar onde que nós estamos errando, amém? Porque o erro muitas vezes está em mim, está em você, não está em ninguém. Está em mim, está em você. E não quer, aleluia, servir a Deus como Deus quer. Aí anda de cara feia, anda trambudo, anda murmurado. Por quê? Porque quer servir dois senhores. É a mesma coisa do João. João está firme na presença de Deus. Glória. Ele sabe que a mãe dele é espírita, mas ele deixa para lá, não é assim? Glória. Mas ele não pode querer servir o Deus da mãe dele e o Deus de Israel. Aleluia. Não Que dá. cavar Glória a É Deus. isso. É cavar o poço. Aleluia. Veja, quem era a pastora Joelma que hoje eu sou. Eu passei muitas lutas, muitas tempestades na minha vida. Mas toda luta que eu passei e eu vivi foi cavando poço. O pessoal dizia, essa mulher não gosta de dormir não. Porque eu já vivia com a minha mochila nas costas, indo para o monte buscar a presença de Deus. Quanto mais eu cavava, mais eu sentia sede de buscar. E uma coisa que eu gostava de fazer era chamar a atenção do meu Deus. Porque muitos estão preocupados em chamar a atenção do homem. E chamar a atenção do homem, chamar a atenção da mulher. Aleluia. Mas o Senhor me chamou para eu e você chamar a atenção do Mestre. Porque tudo que você fazer chamar a atenção de Deus, Deus ele vai descer do trono dele e vai dar a vitória. Ele vai descer dando a unção, transbordando a mim e a você. Glória a Deus. Aleluia, mas Deus ele requer do seu povo a cada dia, igreja. Glória a Deus. Aleluia. E às vezes a gente fica perguntando. Aleluia. Mas só tem vitória para ela, só vejo ela receber as bênçãos. Eu não vejo ela, Deus usar uma pessoa para palavra de correção. Por quê? Porque eu tapo as brechas. E o bom de tudo é isso, é tapar as brechas, igreja. E quando a gente não tapa as brechas, faz algo que Deus não vê. E que os pastores não vê. Mas Deus está vendo. Aí Deus usa o servo e fala no meio da igreja. Deus está mandando você se converter mais. Não é assim? Deus está mandando você cavar mais o poço. Deus quer libertar. Aí quando vem uma pessoa botar a mão, não aguenta a unção de Deus e cai. Mas a culpa está em quem, igreja? Está na gente mesmo, que não está dando lugar ao Espírito Santo de Deus. E nessa noite eu convido a cada um a dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Porque Jesus tem vitória. Jesus tem vitória para todos aqui. Deus não faz exceção de ninguém. Para Deus todos nós somos igual. Aleluia. Glória, o segredo é porque um busca mais e o outro não quer buscar como Deus quer. Um quer fazer a vontade de Deus e o outro não quer. Glória a Deus. Não quer se render nos pés de Deus, de corpo e alma e espírito. Aleluia. Bota dificuldade em tudo para buscar a presença de Deus. Eu nunca botei igreja dificuldade para buscar o meu Deus. Glória.
né? Eu e o pastor Ricardo, nós sempre eu comento isso para aumentar a fé de vocês. A gente passou um período aí sentindo buscar Deus no monte, e a Sandra ia comigo também. Ela vem de Jacintinho para cá. Será que é fácil ela vir de lá para cá? Pega a onda, às vezes a cabeça dela roda, bota ela lá no Pontal, bota ela lá no terminal do Vegel. Ela diz, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Eu quero ir para a igreja da pastora Joana, eu estou aqui no Pontal. Aí fica, moça, eu quero ir lá para ficar admirado. O pessoal fica ensinando a ela até ela chegar aqui. Veja a força de vontade desta mulher. Vim para a igreja. Será que Deus não honra? Honra. Mas Sandra, minha filha, cadê você? Cadê você? E Sandra não responde. Aí outro dia o marido dela chegou aí e ficou nervoso. Eu disse, calma, ela vai chegar, é porque ela erra o caminho. Esse é o quê? Ela erra o caminho. Às vezes ela bate no Pontal, ela bate no Vegel. Mas calma, fica aqui. E ele começou a ficar trêmulo na porta. Não, mas ela vem, pode ter certeza. Quando me esperar, vem a Sandra lá de baixo. Tá vendo? É a força de vontade de Deus. Se agrada, igreja. Mas tem pessoas que não têm força de vontade e nem quer que você tenha. Tem pessoas que quando vê você buscando demais, você tem que estar buscando demais, não. Bota logo esses conselhinhos, repreenda, amém? Não aceita esses conselhos, não. Tem pessoas que não gostam de buscar e quando vê um João buscando, mas você está buscando demais. Você está buscando demais. Você está buscando demais. Deixa eu botar, parece uma mocinha, meu filho. Bota aí. Né? Você está buscando demais. Você precisa de descanso. E quando nós queremos, irmão, um compromisso com Deus, saiba de uma coisa, nós temos que cavar o poço com força. Quando nós construímos uma casa que a gente está com material, você não quer gastar o material e ver a casa bonita? Bem assim, levando para o nosso lado espiritual. Você quer uma vitória da parte de Deus, você quer ser uma pessoa usada por Deus, mas você tem que cavar o poço. Quando você cava o poço, quando você pega o microfone, até a igreja senta a unção de Deus. Você pode não saber louvar direito, mas quando de repente a unção é tão forte que a igreja senta a unção do Senhor através do seu louvor. Olha a importância, igreja. Eu incentivo muito a igreja a buscar com toda a alma, com todo o seu coração. Porque foi assim que Jeremias ele fazia. Ele se preocupava em ver o povo buscando, cavando o poço, clamando de toda a alma, de todo o seu coração. Mas tem pessoa que clama por clamar. Glória. Mas ela ainda precisa clamar com mais força, com mais vontade, Todo-Poderoso. E ali Deus, ele receber na tua oração o teu louvor. Não queira, igreja, passar tempos e tempos dentro de uma igreja, sentada nessa cadeira e não aprender nada. É fazer papel de tolo. É fazer papel de tolo, sim ou não? Porque quando a gente vem para a igreja, a gente vem para aprender, a desenvolver, a mostrar o teu talento que você tem. Todos nós temos um talento guardado. E esse talento precisa você descobrir. E não é só um talento, são vários talentos. Mas o talento para chegar até vocês, você tem que procurar cavar o poço e tentar descobrir qual são o talento que Deus tem na vida de cada um aqui nessa noite. Glória a Deus. Então não culpe A e B pelos seus problemas, culpe a você próprio. Ah, porque eu estou passando por isso. Vamos parar de tanta reclamação. Está passando, a culpa está em você. A culpa não está em ninguém. A culpa está em mim mesma, porque não estou fazendo o que Deus quer. Glória a Deus. Porque quando eu comecei a buscar o meu Deus de toda a alma, de todo o meu coração, eu morava numa vila, num condomínio, sendo humilhada pela família. E Deus disse, mulher, eu vou mudar o quadro da tua história. Mulher, muitas vezes eu arrumei minha mochila, minha mala, para sair daquele lugar, porque eu não aguentava, porque era um lugar de inferno. E Deus disse, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar. E teve dia de eu dizer, até quando, Senhor? O Senhor fala para mim que vai mudar e nunca muda. Mas tudo tem o seu momento e sua hora. E chegou o momento e a hora certa que o Senhor me colocou neste lugar. Aleluia! E muitos ficaram sem acreditar no que Deus fez. Amém? Muitos ficou, como foi isso? Como foi? A mulher morava numa vila, numa casinha, todo humildezinha, de repente, primeiro o Senhor fez o quê? Fez eu construir lá a minha casa. Glória a Deus. Terminei de construir, o Senhor disse, agora eu já vou botar outra chave de uma casa para ela. Foi aqui. Porque Deus vê o nosso esforço, igreja. Deus vê quando você está com sinceridade com Deus.
Aleluia. Glória Mas a quando Deus. você está só na igreja, vem por vir, vem só para ouvir, mas não quer praticar, é casa rebelde, vai viver no estreito. Glória a Deus. Vai Aleluia. viver Glória. pagando prove, mas prove, não culpe A e B não. Não vá culpar os pastores não. Culpe a si próprio, né? Assim, missionária Sandra. Por isso que a Bíblia diz, o que se queixa o homem? Capaz está em Colossenses, livro de Colossenses. O que é que o homem se queixa? O homem se queixa do seu próprio pecado. Porque Deus fala, Deus fala, Deus fala. E a pessoa Glória. entra no ouvido e sai em outro. Aleluia. Em vez de estar procurando buscar as coisas espirituais de Deus, quer buscar as coisas carnais. E Deus vendo tudo, igreja. Ou pensa que Deus não vê? Deus, Ele vê todo passo meu e seu. Ele guia os meus passos. Ele guia teus passos. Quando você estiver andando na rua, olha para o céu, que é Deus te olhando. Quando você for fazer qualquer coisa de errado, olha para o céu, que Deus está te vendo. Não adianta não Glória a querer se Deus. esconder, não. Porque Deus, Ele vê tudo. A Bíblia diz que não tem nada escondido que não venha a ser revelado. É a Bíblia, irmão. Vamos para a Bíblia. É a Bíblia. O homem e a mulher tentam se esconder, mas não se esconde os olhos de Deus, não. Aleluia, porque Deus é aquele que revela o oculto e o profundo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então que nós viemos, irmão. Aleluia, eu vejo Deus dando vitória. Mas é Glória preciso a eu e Deus. você cavar o poço e se render nos pés de Deus. Queira chamar a atenção de Deus, não queira chamar a atenção de mulher nem de homem, não. Que a salvação é individual. Jesus vai vir e vai encontrar você no mundo do pecado. Aleluia. Jesus vai vir e vai encontrar você fazendo coisa ilícita. Não vai encontrar a sua mente ocupada com as coisas de Deus. E aí? Vai ficar. Aleluia. Aleluia. Quem tiver no celular, perdendo seu tempozinho no celular, olhando coisa abominável aos olhos do Senhor, Glória. é nessa hora aí vai ficar ali, ó. Vai ficar aqui na estátua de LOL. Oh, coisa linda. Jesus chegou e você vai estar assim. Ficou uma estátua. Por quê? Porque está deixando de pegar um louvor, treinar, ouvir a palavra de Deus, as coisas do Senhor. Glória Não é verdade? a Deus, aleluia. Para estar nisso aqui, ó. E leva o homem à morte. Olha o Mário, esposa da Sandra. Aleluia. Leva o homem à morte. Leva o homem para o caminho errante. Tem muitas coisas acontecendo aí, irmão. Violência, através desse simples aparelho. Através desse simples aparelho, muitas vidas estão morrendo. Aleluia. Porque estão se deixando levar para o golpe, estão se deixando levar pelas coisas que estão aparecendo na tela e se deleitando. E aí, vê a mulher de Deus recebendo as vitórias, aí vem a inveja. Aí vem a inveja. Vem a inveja no teu casamento, vem a inveja na tua Glória a vida. Deus, aleluia. Vai fazer a mesma coisa. Vai cavar o poço e buscar a presença de Deus. Para Deus dar livramento no teu casamento. Para Deus abençoar. Para Deus abrir porta de toda porta na tua vida. Aleluia. Porque Deus tem vitória, irmão. Quando a gente busca a Glória presença a de Deus. Deus, Ele só tem vitória para mim e para você. Mas precisamos buscar o Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Jesus, Ele é bom. Aleluia. Glória. Jesus, Ele me usa dessa maneira. E eu tenho que fazer a vontade do Senhor para orientar a igreja, para alertar a igreja. Lembre-se que você vai sempre ter alguém que vai lhe trair. Porque Judas, ele fez isso com Jesus. E no tempo de hoje não vai ser diferente. Amém? Nós temos que estar preparados para lidar com Judas, para lidar com seu traidor, para lidar com aquela pessoa que quer ver sua queda. Você tem que Glória. aprender a lidar. Porque se você não aprender a lidar, você não é capaz de ser uma Glória a liderança Deus, da obra do Senhor. aleluia. Porque ser pastor é isso. Aleluia. É lidar muitas vezes com aquele que está armando uma armadilha para te matar. Mas quando verdadeiramente você está na presença de Deus, Deus vai dar o livramento. Vai fazer como Mardoqueu, que Amã toda hora Glória a Deus. dizia que Amã ia morrer, Glória que Mardoqueu a Deus. iria morrer. E Mardoqueu sabe como é que estava? Sempre de joelho orando. De joelho orando. Aleluia. E aí quem morreu foi Amã e sua família. Glória Amã a e seus Deus, filhos aleluia. morreram.
Tá vendo? E ele já tinha feito a cruz de Mardoqueu. Toda hora disse, é aqui que você vai morrer. Eu já estou preparando tudo. E Mardoqueu calado, em silêncio, orando. Em espírito de oração. E Deus fez o vira-volta. E o vira-volta, quem venceu foi Mardoqueu. Está na palavra do Senhor, todas essas parábolas. Amém, igreja? Jesus está falando com pessoas aqui adultas. Jesus não está falando aqui com criança. Não vamos estar na presença de Deus como criança. Vamos procurar ser adulto dentro da palavra do Senhor. Que não há mais tempo para você estar brincando com as coisas de Deus. Acabou-se, o tempo está acabado. O negócio de estar com meninice dentro da igreja. Com negócio de arrumadinho. Com negócio de enrolada. Com tudo aquilo que não está agradando a Deus, igreja. Vamos repreender no nome de Jesus. Porque Jesus, Ele está aqui. Ele quer nos converter. Esse louvor de quem se atenta não é para lá fora, não é para ti mesmo. É para eu e você todo dia se converter na presença de Deus. É para eu e você todo dia pedir perdão, Senhor, Senhor me perdoa, Senhor me converte, Senhor, eu quero ser uma nova criatura, Senhor, não deixa eu entrar no mundo pecaminoso não, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Aleluia. Você tem que falar isso para Deus, igreja. Porque Jesus vai voltar. Infelizmente muitos não vão, muitos vão ficar. Glória a Deus. Aleluia. Interessante que o Levita Mal tá da hora do culto até agora só abrindo boca. Glória a Deus. Levita Mal, Deus abençoe. Parece que está trabalhando como uma cruzada não só quente, né? E o Lulu estava assim. Glória a Deus. Trabalhou muito hoje, meu filho? Estava ontem comendo a manguzai. É um abrir de boca que eu nunca vi. Ele acorda tarde. Glória a Aleluia, glória a Deus. Deus. Vamos dar o melhor para Deus. Estou eu aqui com o pastor Ricardo. Continue dando o melhor para o Senhor, porque Deus requer, amém? Deus requer do seu povo. Deus requer, não sou eu não, é Deus que quer. Deus está requerendo de cada um de nós. Que nós viemos dar o melhor. Que antes de eu e você fazer qualquer coisa, fale com o Senhor. Não meta a cara não, igreja. Vamos parar com esse negócio de estar metendo a cara. Amém? Vamos perguntar para Deus. Deus, o Senhor está nesse negócio? Senhor, eu estou querendo isso. É da tua vontade? Né? Tudo nós temos que falar com Deus. Glória a Deus. Eu aprendi isso. Quando as coisas não acontecem, eu digo, calma, é como Deus quer. Se não aconteceu, é porque é como Deus quer. Amém? Porque Deus sabe o que Ele faz. Glória a Deus. Então que nós nessa noite venha meditar em cada palavra que foi dita aqui, na direção de Deus. Porque Jesus está voltando. Né? Jesus está provando com força seu povo. Jesus está provando com força. Porque Ele está requerendo de mim e de você. Amém? E que a missionária vigie com os convites. Continue na posição, porque os convites vêm para você sair da posição. Saiu da posição, vai ser uma brecha para Satanás tragar a tua vida. Amém? Glória a Deus. Use de autoridade. Ser uma mulher de Deus. Amém? Vamos ficar todos de pé, orar para entregar ao bispo, já é 8h12. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Soberano Deus, querido e eterno Pai, Jesus, neste momento, já te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado, meu Pai. O Espírito Santo de Deus está aqui, meu Pai, teu servo, meu Pai. Pai, que não venha ser ele, mas sim o Senhor, meu Pai, usando ele como canal de bênção para a tua igreja, meu Pai. Que a cada dia ele venha dar lugar ao teu Espírito Santo, meu Pai. Pai, vai guardando ele, vai livrando, meu Pai, da bala perdida, do assalto, meu Senhor. Pai, que o Senhor venha ser com ele dentro deste carro, meu Pai. Pai, vai abrindo as portas, meu Pai. Vai realizando o desejo do coração dele,
que o Senhor sabe, Pai, e o desejo do coração dele, o que é, meu Pai. Mas eu creio que tudo é algum tempo determinado debaixo do céu e da terra. Vai chegar o tempo, meu Pai, mas o tempo ainda não é chegado. Mas o tempo vai chegar sim na vida dele, porque ele tem se esforçado na tua presença. Aleluia, ele tem chamado a tua atenção, meu Pai. Que ele possa, meu Pai, a cada dia se converter na tua presença. Porque é isso que o Senhor está requerendo, não só dele, mas de cada um de nós. Que nós viemos se converter na tua presença. Usa ele, Pai, neste momento. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, a igreja diz. Amém. Glória a Deus. Glória. Glória. Sou da igreja como Pai de Senhor, amém? Amém. Glória. Abre tua Bíblia de Apocalipse, capítulo 3, Eu versículo 8. creio, Deus.